Fala, gente! Bem-vindos novamente ao canal Trajeto e Companhia. Esse é o lugar certo, é o seu espaço para você que é motorista profissional, executivo, de aplicativo, vans, táxi, entregas e afins. E dando sequência à série de vídeos sobre finanças, se você não assistiu, assista lá desde o primeiro, eu te garanto que vai fazer uma diferença tremenda na sua vida, tá? Nós vamos falar sobre como precificar o seu trabalho. É natural a gente ter dúvida quanto cobrar pelo trajeto para o cliente. Então nós vamos sanar essa dúvida, tá? Daqui a algum tempo, quando forem assistir novamente ou estiver assistindo, não esqueça de atualizar os valores, né? Que eu estou passando o valor agora, tá bom? Mas nós vamos conceituar primeiro, tá, o trabalho, nós vamos passar os valores e vamos dar algumas dicas também práticas, tá certo? Então, vamos lá. Olha, primeiro ponto, nós temos que entender o que é precificação, tá? Qual que é o conceito de precificação? Portanto, precificar não é você assim, imaginar um valor e passar para o cliente. Não, não é assim que faz, porque ou você está passando um valor muito abaixo, ou você está passando um valor muito alto. Ou você leva pau no deslocamento, ou você não tira o seu carro do lugar. Entendeu? Precificar é mais que isso, do que escolher um valor aleatório que você crê ou que você acha que é bom. Não. Precificar é calcular os seus custos. Nós vamos ver o que está envolvido na próxima sequência aí. Mas é calcular bem calculado, tá? De modo que esse valor cobrado, ele cubra os custos imediatos do teu carro, os custos futuros que teu carro vai ter e também que ele cubra os seus custos particulares que você tem. Tá? Então, é calcular de modo que esse valor seja bom para você e bom para o cliente também. Você só cobra valores acima do mercado que é praticado se esse trabalho, se esse diferencial que você possui estiver na pauta do cliente. Aí sim a gente pode cobrar. Então, mas na média, você tem que sentar e calcular os seus custos. Depois você senta e veja os seus lucros. Nós vamos falar sobre isso aí, tá? Vamos dar continuidade então agora. Número 2. A gente tem que conhecer os nossos custos. Eu estou falando de custos, não de lucro. Nesse número 2. Nós precisamos saber quanto custa o nosso deslocamento por quilômetro e por dia. Nós temos vários custos fixos envolvidos no nosso deslocamento. Por exemplo, aluguel do carro, seguro, licenciamento, se você tem algum aplicativo que é pago, a contabilidade que envolve MEI, impostos, o combustível, que é praticamente diário, a manutenção do carro, que é esporádico, mas você leva isso aí por ano, especifica lá um preço, R$ 1.200 por ano para a manutenção do carro. Você traz isso para dia, talvez para horas, aí você pode converter em quilômetros. Pneu do carro, por exemplo, a cada 60 mil quilômetros, a média, mais ou menos, você traz isso para quilômetros. As lavagens, o pedágio, a alimentação fora de casa. Então, esses são custos fixos. Você conhecendo isso aí, você sabe quanto custa você pôr o carro na rua e sair rodando. Tá? Então, fazem isso aí, planilha, joguem numa planilha e saem convertendo, põe no caderno e converte isso aí para dia, hora e para quilômetro. Aí vocês vão saber. Certo? Então, presta atenção nisso, levante o fixo,
o básico para vocês começarem a trabalhar. Número 3. Agora sim vai entrar o lucro. Supondo-se que no item anterior vocês chegaram a um custo fixo de R$ 2,00 por quilômetro rodado. E a meta diária de vocês é de R$ 400,00 de vocês, custo fixo pessoal, particular seu. Esse é o seu lucro, R$ 400,00. E chegou o cliente e solicitou uma viagem de 200 quilômetros para você. Você sabe que você gasta R$ 2,00 por quilômetro. Se você puser 60%, você vai ter um custo fixo de R$ 3,20. Ou seja, entre R$ 2,00 e R$ 3,20 você tem R$ 1,20 de lucro. Esse é seu, né? Os R$ 2,00 você tirou do carro, tudo do carro. Esse R$ 1,20 é teu. Para você se deslocar 200 quilômetros de ida, você vai ter um lucro de R$ 220,00. E o cliente vai voltar. Vai dar R$ 440,00. Aí dia volta. Porque você vai perder o dia. Então esse é o seu custo fixo e mais a sua margem de lucro. Você pagou o carro, ainda tirou R$ 440,00 do seu lucro. Você já ganhou o dia. Então você pode fazer essa jogada, tá? Então você pode jogar a margem de lucro maior, a margem de lucro menor. Entenderam? Como é que se calcula isso aí? Tá? Então tem esses métodos, tem essas jogadinhas que você pode fazer. Sempre tendo em mente os R$ 400,00. O importante é você cumprir, bater a sua meta de R$ 400,00. Então, esse é o conceito do lucro. Vocês têm que jogar, sentar e jogar. Vocês têm que ter jogo de cintura para fazer isso aí. Olha, número 4, que é o método de precificação. Nós já vimos no item 3 um método já embutido no seu trabalho. Certo? Você já cobra por quilômetro. Mesmo você perder o dia, você vai e volta, você já tirou, bateu sua meta de R$ 400,00 por dia. Tem um outro método, que é o preço por quilômetro mais hora. Como que seria isso aí? Né? Ele é um jeito comum também de se fazer, que o pessoal faz. Vamos supor que você cobrou R$ 2,00, R$ 3,00, R$ 4,00 por quilômetro, aí você cobra mais R$ 30,00 por hora de espera. O cliente vai passar o dia todo no evento dele, na convenção lá, e você vai estar cobrando R$ 30,00 a cada hora, tá? Que o cliente estiver fora do carro. Ele saiu do carro, começa a cobrar a hora. Ele entrou no carro de volta, para de cobrar a hora e começa a cobrar a quilometragem de deslocamento. Então tem esse outro método, tá? Que nesse item seria o primeiro. O segundo método é o preço por rota. Como que seria esse preço por rota? Você já conhece o trajeto, você já conhece tudo que está envolvido nesse trajeto, você já dá um preço fechado. Tá? É isso aí. E nós temos o preço por pacote, que ela é por mês. Isso seria para empresas, para estudantes. Então você, nesse método, é um método também bem específico, assim, interessante, porque é bom você ter um contrato. Mas não estou falando de contrato leonino, não, que você vai ter tanto de multa se você rescindir o contrato. Não. Um contrato só para reger os seus direitos e os direitos do cliente, os seus deveres e os deveres do cliente. Nada leonino, tá bom? Mas é um negócio que trava vocês dois juntos, que os dois assumem um compromisso. Então, esse método aí, às vezes dá para cobrar até menos pelo deslocamento, né? Porque é um cliente cativo, ele vai estar ali constante. Então, são esses três métodos: o por pacote por mês, o método por rota, que é uma rota já conhecida sua, e o método de quilômetro mais hora, sem contar aquele método que eu falei lá,
que é já deixar tudo embutido num único pacotão, para um deslocamento diário. Joia? Item 5. Erros que nós cometemos na nossa precificação. Primeiro, seria não reajustar o nosso preço com o tempo. Se você já está há 1 ano e meio aí, por exemplo, rodando, e as coisas tudo subiram e você ainda está no mesmo valor, tem algo errado. É bom separar, repensar o assunto, porque você não vai aguentar muito tempo. E a hora que você precisar reajustar, e se for um cliente já constante, cativo, ele vai sentir a pancada. Então é melhor ir gradativamente, conforme a inflação vai andando, vocês também vão andando com o preço. É reaisinhos, centavinhos, mas que no final faz uma grande diferença para você. E o cliente também pagou o que é justo, mas não doeu tanto para ele. Tá? O segundo ponto é não considerar o desgaste do carro. Vocês têm que considerar o desgaste do carro. Tá? Ele talvez pode estar até embutido lá naqueles custos fixos. Vocês podem colocar. Caso contrário, você tem que considerar em algum outro ponto. Mas o desgaste do carro tem que estar lá. 3. Você tem que separar efetivamente o seu lucro pessoal dos custos da operação. Porque você tem que ter dinheiro imediato se seu carro estiver falhando, precisar de uma manutenção, revisão ou de qualquer outra necessidade que você tenha para o carro. Então você tem que ter uma caixinha lá no vídeo número 1, que eu já disse, vocês têm que ter uma caixinha para você terminou o dia, você pega ali o custo efetivo seu de operação e joga naquela caixinha. Aquilo é do carro, porque a hora que eu precisar não vai ter jeito, vai doer, mas é obrigado, porque o carro é ferramenta de trabalho, não é? Você pode até usar o carro para passeio, mas ele é ferramenta em primeiro lugar. E um quarto item que eu acho assim bem pertinente seria você cobrar os seus valores olhando para o seu concorrente batedor de lata. Tá? Às vezes o cara trabalha por um salário de fome. Eu já vi motorista, eu já perdi corrida para motorista cobrando R$ 250 a diária com o carro do cliente, obviamente. Tá? Os custos era todo do cliente, ele só ia de chofer. Mas ele ia passar o dia inteiro. Gente que ia sair 6 horas da manhã e chegar por volta de umas 8 da noite, 8h30, cobrar R$ 250 pelo dia dele. Tá? Uma vez ou outra, não sei, cada um tem sua necessidade. Mas tomem cuidado em fazer isso aí uma constância para vocês. Vocês não podem trabalhar para um salário de fome. Porque numa necessidade de ter uma grana na mão, vocês não vão ter. Porque vocês vão trabalhar só para pagar mercado, água e luz. Tá? Não esqueça que vocês estão com um carro na garagem, mesmo que for com o carro do cliente. Não pode trabalhar tão barato. A meta, como eu já disse, são uns 400 conto por dia. Tá? A não ser que seja algo assim, um cliente que vocês têm cativo. Mas R$ 250 não, gente. Não pode. Número 6, item 6. Eu vou passar aqui para vocês algumas ferramentas e algumas dicas práticas. Ferramentas de trabalho. Pode ser a planilha Excel ou aplicativos. Eu uso o Excel. Eu mesmo faço minhas planilhas lá. Eu ponho meus custos fixos para o carro e também meu controle financeiro. O contas a pagar. Quer receber, tem que correr atrás. Né? Agora, aplicativos, nós temos, que vocês podem baixar para definir todos esses custos, é o Rota. Um deles é o Rota. Aí nós temos o Drive, com V mudo H.
nós temos o Drive, VO, e nós temos o Fuel, com 2L e Y no final. Não sei se é assim que fala, não é assim, mas também não estou preocupado com isso. Eu só peço para vocês que baixem um desses 4 e vá testando, ver o que é melhor para vocês, tá? E fique com ele para vocês fazer essas definições. Agora, no caso de dica prática, eu volto a bater na tecla. Tenham reserva para manutenção, porque manutenção de carro, quando o carro dá defeito, é igual dor de dente. Você tem que sair correndo, aí você tem que acabar pegando qualquer um aí, de repente, para poder curar aquilo lá, porque o carro não é para brincadeira, o carro é para ferramenta. E você tem que correr atrás das suas metas diárias, senão você vai ter um desfalque no fim do mês. Então, tenho esse dinheiro, tenho a reserva para manutenção, tanto preventiva, que é a melhor, quanto a corretiva, tá? Então, tenha isso aí em mente. Segundo, não saiam passando valores, como nós já vimos, de qualquer jeito, tá? Faça a simulação. Se você já não tem uma tabelinha de cidades em volta aí da onde você está, uma tabelinha já definindo esses valores, faça uma simulação, porque sempre vai aparecer coisa diferente, distâncias maiores, né, cidades diferentes do que você está acostumado. Então tenha isso em mente, tá bom? Ou façam simulações. Você já sabe o custo fixo? Façam simulações de quanto fica. Sente e calcule. Perca meia hora ali fazendo aquela jogada de cintura que nós já vimos e vê o que é melhor para você e para o cliente, para você não perder a viagem e ainda ter seu lucro, tá bom? Agora, um outro ponto, uma outra dica, mas quanto exatamente cobrar? Olha, se você não tem essa tabelinha, vou te passar algo assim por cima, tá? Você vai cobrar entre 4 a 6 reais o quilômetro. 4, cliente que você já está acostumado, alguma chance que você esteja atrás. 4 quilômetros, já está bem pago. 5, quando é um cliente novo, certo? Vocês vão cobrar 5 reais o quilômetro. Um cliente novo que está começando, ou de repente alguém que cai de paraquedas, é 5 reais. E quando vocês cobram 6 reais? 6 é quando o trânsito é intenso. Você percebe que o trânsito vai ser intenso naquele horário que você vai estar passando por lá e você vai perder tempo. Você vai cair em congestionamento. Então você já pode cobrar 6 reais. E você pode explicar para o cliente, fala, olha, né, 6 reais por causa disso, disso e disso. Seja honesto, jogue limpo. Ele vai compreender. Porque se você não calcular isso, você vai perder um tempão no trânsito. Todo aquele lucro seu vai embora. Você não vai conseguir atingir sua meta. Então, 6 reais é para trânsito intenso. Então, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas atualize esses valores na época que você estiver assistindo. Seria isso aí, as dicas que eu queria passar neste item. Neste 7º item, eu só quero dizer para vocês, você que é motorista, você tem que saber precificar o trabalho de vocês, para vocês poderem crescer. Nós já vimos os 6 itens anteriores. Tem muitas informações valiosas aí para você. Você tem que valorizar o seu tempo, valorizar o seu carro, valorizar a sua experiência, tá? Valorize o seu trabalho, tá? Não olhe para os lados, porque aquele que está fazendo errado vai parar. O cliente não vai ter ele cativo sempre, ele vai parar. Não adianta você ficar olhando para um batedor de lata, tá? Não se compare a ele. É isso que eu queria falar para vocês, tá? E eu também peço para vocês, põe aqui nos comentários quanto vocês cobram para deslocar, como vocês fazem isso. Ajude a comunidade aqui,
ajude outro colega e deixe que esse colega ajude você com os comentários deles. Muito obrigado, gente, tá? E não percam o próximo vídeo.